Fala meu amigo advogado, Guilherme Barbosa aqui novamente. Hoje eu estou aqui para responder uma dúvida bastante comum no nosso dia a dia, que é sobre a questão do LinkedIn. Afinal, qual é a estratégia mais eficiente para um escritório de advocacia ou para um advogado iniciante para ter resultado a curto, médio, longo prazo? Vai depender do seu comprometimento com a ferramenta, com a rede social do momento, né? Aquela que é a queridinha do momento, mas que ninguém sabe exatamente como fazer e como construir uma autoridade e no futuro ter algum resultado com isso. Legal? Primeiro é importante entender a diferença entre as duas. Na versão Company Page do LinkedIn, você não é permitido, assim como no Facebook, você adicionar pessoas. Então você deve realmente ser muito interessante para o seu público-alvo, aparecer de maneira estratégica para que ele realmente comece a despertar interesse e tenha vontade de seguir o seu escritório propriamente dito, ok? Nessa versão Company Page, o LinkedIn ele estabelece um mínimo de R$20 por dia na questão de impulsionamento. É a rede social mais cara, né, entre as redes sociais disponíveis para impulsionamento. Então, é uma das redes sociais mais difíceis de você conseguir realmente entender se isso vai dar resultado para você a médio e longo prazo. De fato, não é fácil justificar. É importante ter isso em mente, que por mais que você tenha uma boa estratégia, você vai demorar um tempo para que esse investimento retorne. Então é importante você olhar o seu orçamento de marketing e saber se faz sentido investir no LinkedIn, pensando em pelo menos coloque na sua programação algo em torno de 6 meses, com uma estratégia muito bem definida, tá? Para que esse retorno comece a fazer sentido, comece a justificar, ok? E a segunda forma de você atuar no LinkedIn é a partir do seu perfil pessoal. Essa é a forma mais fácil, você pode começar com zero de investimento, mas vai necessitar de muito comprometimento, tá? Muita dedicação para que você faça realmente, torne-se interessante e não interesseiro, que é o mais comum de a gente ver na rede social, para que o seu público-alvo, a partir de uma estratégia que eu vou te explicar, né, com 3 pilares bastante simples, você possa ter um resultado no futuro. O primeiro ponto é o seguinte: entenda, né, se você é um advogado empresarial, dependendo da área de atuação, do foco que você quer dar, quem são as pessoas chaves que você deveria ter na sua rede para que a partir de conteúdos, de abordagens que você vai fazer, sejam assuntos interessantes, que interessem a elas, para que você torne-se realmente interessante. Então, se você é um advogado empresarial, o que é bastante comum no nosso dia a dia, é interessante que você aborde um assunto que aquela rede que você está adicionando, né? Vou dar um exemplo de uma rede imobiliária, né? Se você adiciona pessoas estratégicas dentro de uma rede imobiliária, os assuntos que você está abordando guardem alguma relação com os problemas comuns, né, do dia a dia deste seu público-alvo. A partir dessas perguntas e respostas que você mesmo pode criar, né, a partir de storytelling mesmo que você pode contar na sua rede social, essas pessoas vão começar a perceber que você é um advogado que aborda assuntos, que você realmente tem conteúdo para falar sobre algo que interessa a elas, ok? O segundo ponto, que é o mais importante, talvez de todo este conjunto, sem ela é muito difícil a gente conseguir ter algum resultado, que é o engajamento. É muito comum a gente atender escritórios, atender advogados que não têm o hábito de utilizar a ferramenta e principalmente de engajar com outros usuários. Isso faz toda a diferença porque na rede social, no LinkedIn, se você não compartilhar, se você não comentar, se você não engajar com outros usuários, se você não for solícito, né, você dificilmente vai conseguir que as pessoas retornem para você, que não vai conseguir gerar aquela persuasão, né, de ser coerente para que as pessoas realmente voltem a falar com você e comentem e que compartilhem, que engajem com a sua publicação. Isso faz toda a diferença para o algoritmo, que vai ter uma entrega muito menor, ok? E o terceiro e último ponto é a questão da frequência que você vai ter de publicação. Muitos nos perguntam, né, qual é o volume ideal, qual é a frequência ideal, e não existe uma resposta com tanta exatidão assim. Obviamente, quanto mais você se dedicar, quanto mais interessante quanto mais interessante for o assunto que você abordar, né, com a frequência que você consegue, maiores são suas chances de conseguir um retorno a curto e médio prazo. Mas o ideal é que você tenha em mente de pelo menos uma vez por semana alimentar a sua rede social, mostrar um assunto de maneira bastante frequente, constante, preferencialmente com bastante foco, né, abordando problemas dentro de uma área de atuação, para que essas pessoas que você começou a adicionar, essa rede de contatos que você começou a fortalecer, que você mostre para essa rede de contatos que você realmente é uma pessoa interessante, que você tem muito conhecimento naquela área. Isso vai fazer toda a diferença a curto, médio, longo prazo, dependendo do seu comprometimento, ok? A gente tem várias instruções sobre a questão LinkedIn. Acesse o nosso blog, tá? A gente vai deixar aqui a descrição para você. Lá você vai encontrar um passo a passo de como começar a colocar isso em prática, de como abrir a sua mente para essa questão de marketing jurídico utilizando a rede social do momento e que de fato pode fazer toda a diferença a médio prazo no seu escritório, em oportunidade de negócio e contrato fechado, tá bom? Acesse o blog, te vejo por lá, um abraço e até a próxima.